E fala aí pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo aí no canal, voltando aí com X Chique Undo, episódio 14 e 15. E cara, de novo, eu tenho que elogiar esse anime aqui, porque o que ele tá fazendo assim é um negócio absurdo. Ele tá dando uma aula de como você contar uma história e como você progredir com ela. A última sequência de acontecimentos aí nesses episódios, cara, foi um negócio assim absurdo, cara. Cara, tu não espera. Assim, por mais que no meu vídeo passado eu tenha falado que, pô, só tinha duas alternativas para onde a história poderia ir. E realmente, ela foi para uma dessas alternativas, né? Que no caso ele foi o Grabowski. Só que a forma como eles conduziram para acontecer isso é que é genial, cara. Mano, o plano que o Badene fez, eu falei, cara, não é possível. Olha isso, cara. E se você prestar atenção, isso aqui também tem um desenvolvimento de personagem do Badene, porque antes a gente via que ele não confiava em absolutamente ninguém, e agora o plano dele envolve exatamente confiar em um monte de pessoas aleatórias que ele não conhece, não sabe se vai funcionar ou não, e aí fica explicado, né, porque ele falou que a chance do plano dele funcionar era tão baixa, quase zero, né, cara, mano, fiquei de boca aberta com esse finalzinho ali de episódio, quando eles mostraram o lance ali, né, da tatuagem que ele fez, né, chamando o pessoal ali de livros. Eu falei, cara, sensacional, só um Badene mesmo pra fazer um plano desse, né? E assim, outra coisa que eu tenho que citar que aconteceu nesses episódios, cara, é com relação ao Novak. Mano, esse personagem é um negócio que é fantástico. Cara, por um momento, eu até cheguei a pensar que ele não sentiria nada, né? Quando ele ficou sabendo ali do que aconteceu com a Iolenta e tal. Óbvio, ele tá sendo enganado e tal, mas ele não sabe. Só que eu falei, caramba, não é possível, cara, que ele vai ficar completamente inerte ali, que ele não vai demonstrar emoção nenhuma pelo que aconteceu, né? Só que não, ele demonstrou. E, cara, que cena também ali dele desabando, pensando no que aconteceu com a filha dele. Cara, meu Deus do céu, cara, que personagem muito bem escrito que é esse aqui. Então, dito tudo isso aí, agora sim, bora lá falar de tudo que rolou nesses episódios, porque a gente começa, né, com a continuação ali da tortura em cima do Ox, né? O Novak agora ele tá usando aquele dispositivo que meio que, sei lá, estoura ali a mandíbula da pessoa e tal, deforma ele completamente, né? E mesmo assim o Baden ele continua não revelando nada, né? Então o negócio vai se prolongando, a cena ela continua bastante tempo ali e cara, é desconfortável realmente você vê o Ox tendo que passar por aquilo ali. Só que aí chega um ponto, né, que a gente vê que o Baden ele tenta contornar ali a situação, talvez fazer com que pare aquilo ali, né, falando que, pô, você tá fazendo isso por vingança e tal, que não sei o que, isso não é mais uma inquisição e tal, é pessoal que você tá fazendo, pelo que a gente fez com a Yolenta, tal, você acha que a gente corrompeu ela, alguma coisa assim e tal, né? E aí o Novak ele continua ali, né, inerte, sem emoção nenhuma. E ele continua, que agora ele fala que vai subir o nível, né? Então ele pega uma faca e fala que vai atravessar ali o olho, né, do Oxy. E aqui isso aqui é o motivo, né, para o Badene parar e falar, não, tá bom, já é o suficiente, eu falo tudo aí que eu sei e tal, vou contar tudo. E ele revela, né, a localização lá do baú, né, o baú que fica lá na montanha e tal, né? O Novak fala que ele sempre teve em busca disso ali, né? Ele sempre imaginou que tinha alguma coisa assim, né? Por isso que continuavam surgindo hereges o tempo inteiro, né? Por mais que eles perseguissem e tal, devia ter alguma fonte de informação em algum lugar, né? Ele até cita, né, de novo, o Rafal, né? Então ele imagina que o Rafal deve ter compartilhado daquele baú ali também, né? Um pouco mais à noite ali, né? Agora sim, a gente vê que o Badene e o Ox eles se juntam ali na mesma série e tal. Já estão sendo preparados ali para a execução dele, né? Vão ser enforcados. Né? E aí o Ox pergunta, né? Pô, por que você fez isso e tal, né? Por que você se importou comigo naquele último momento, né? E o Badene fala, né? Que ele sabe muito bem como é perder a visão ali de olho, ele sabe como foi doloroso aquilo, né? Então ele não queria que o Ox passasse pela mesma coisa, né? Só que ele ressalta o seguinte, né? O heliocentrismo ainda não acabou. Ainda tem uma última alternativa para ele, né? Que é o lance lá da carta, né? Que ele tinha deixado, que ele escreveu lá. E aí ele fala o seguinte, né? Eu deixei aí um fio de esperança, né? Só que a chance disso aqui funcionar é baixíssima, é quase nula a chance que a gente tem, né? Já que depende de muitos fatores. Né? E aí, no final do episódio a gente viu o porquê, né? Desse negócio ser tão difícil de funcionar assim, né? Mas o Ox falou, né, que é o suficiente, né? Pelo menos ele vai morrer ali, né, com um fio de esperança ainda, né? Não quer dizer que tá tudo perdido, né? Então a gente vê ele já no local ali para serem enforcados, né? O Baden até fala, né, que pô, a gente vai pro inferno por causa disso e tal, a gente desafiou aqui o modelo da igreja e tal,
fomos hereges, que não sei o que e tal, uma blasfêmia. Só que aí o Ox, né, mostrando a evolução que ele teve, né, com o personagem ali, né, como que ele encara as coisas de forma diferente, ele fala o seguinte: pô, eu não acho isso mais agora, né? Porque mesmo na situação que a gente está agora, aqui nos últimos segundos da nossa vida, olha a visão que a gente está tendo, né? Porque eles estavam sendo enforcados ali à noite, tava um céu lindíssimo ali, completamente estrelado, muito bonito mesmo, né? Então ele acha que, pô, isso aqui não se parece com o inferno, né? Na verdade é o contrário. E aí o chão se abre, né? E os dois caem ali, né? Sendo mortos, né? Então é o fim aí da jornada desses dois, mas o Badene passou alguma coisa adiante. Só que o que o Badene transmitiu não foram as anotações dele, já que era um material assim que é muito técnico, né? E difícil você passar adiante, assim, fazer com que pessoas se animem a ler aquilo ali e prosseguir estudando aquilo, né? Pelo contrário, o que ele fez foi passar as informações do Oxy, né? Porque a forma como ele escreve, né, uma forma assim mais simples e tal, né, de uma pessoa que está aprendendo ali, né, passa muito mais inspiração para as pessoas, né? E é isso o que eles precisam, né? Mais do que qualquer tecnicalidade, né? A inspiração de seguir em frente, né? De mover pessoas, isso é uma coisa que o Oxy conseguiu fazer e a gente viu ele fazendo muitas vezes isso, né? Então é interessante, né? Que no finalzinho ali o Badene meio que tenha mudado muito da forma de pensar. Então ainda há esperança para o heliocentrismo, né? Bom, então a gente fecha o arco desses dois personagens e agora a gente já segue lá para aqueles dois inquisitores, né? Os novatos ali e tal, que o Novak treinou e tal, né? E um deles ali está se questionando, né, sobre o que é fé, porque ele não está se sentindo à vontade com o trabalho que eles estão fazendo ali. Ele fala, pô, a única coisa que a gente faz é torturar pessoas e tal. Cara, meu coração tá pesado com isso, né? E ele não consegue entender o motivo de estarem fazendo aquilo ali. E aí a próxima missão que eles tinham era de interrogar a Iolenta. Eles foram lá até o observatório onde ela trabalha e tal, e foram ter uma conversa com ela. A cena ela é bem tensa, né? Só que é uma conversa de boa, né? Eles só estão falando ali com ela porque ela teve contato, né? Tanto com o Oxy quanto o Badene e tal. Eles estavam, né, comemorando lá naquele barzinho lá que a gente viu e tal, né? Mas foi uma conversa assim bem informal e tal. Ela lembra, né, que o Badene falou, ó, se a gente for pego e questionarem você de alguma coisa, nega tudo, né? E foi o que ela fez. Ela negou tudo, embora ela, ali mesmo ela já percebeu, né? Provavelmente já deve ter sido o fim, né, do Oxy, do Badene, né? Então ela nega ali a situação toda e os caras acreditam, né? Os dois ali, os garotos ali falam, ah, então beleza, era só isso mesmo, né? Estão indo embora. Só que quando eles estão indo embora, quem aparece ali é o outro cara ali da igreja, né? Que é o Anthony. Né? E aí ele começa a fazer uma série de acusações ali com relação a Iolenta, né? Falando que talvez ela seja a grande líder dessa seita ali, desses hereges e tal, né? Que ela tenha corrompido o Badene e o Ox e tal, né? Os dois garotos ali meio que não acreditam, né? Pô, eu acho que não é possível isso e tal, ela negou várias vezes ali, né? Então ele vai junto com os dois lá, leva a Iolenta presa, né? E vai começar a interrogar ela, né? Só que torturando ela também. Aí você já fica, meu Deus, cara, não é possível que o anime vai fazer isso. E ele fez, cara. Porque o Antoni já pergunta ali, pô, você sabe alguma coisa disso aqui e tal. Aí o Lenta nega, né? Ele fala, ah, sempre a primeira resposta é negar. Vamos ver quanto tempo vai durar isso aqui. E aí ele pega um alicate. Mano, cara, essa cena aqui, mano, que angústia, velho. Dá uma agonia ver isso aqui, cara. Porque ele simplesmente vai lá e arranca o dente, puxa ali na hora, e você, nossa, cara, dói em você a cena ali, cara. Meu Deus do céu, ainda mais com ela lenta, cara. Nossa, é uma criança ainda, né? Só que aí um deles, né, simplesmente ele não consegue fazer, porque ele vai tentar puxar ali os dentes dela, só que ela continua olhando ali pra ele, né? Então ele fala, não dá, eu não consigo fazer isso aqui com ela me olhando, né? Ela pega um capuz lá, vou botar nela e tal, e aí eu continuo, né? E aí o outro garoto ele vai lá pegar o capuz. Só que quando ele faz isso, ele acaba escutando o Antoni falando com os outros padres ali daquela capela, falando que ele tá fazendo isso justamente para derrubar o Novak, né? Já que ele era um dos favorecidos lá do atual bispo e tal. E fazendo isso, né, tirando o Novak do caminho, vai abrir caminho para ele mudar um pouco as regras ali, né? Fazer endereitar o caminho que a igreja está seguindo. Ele não gosta do Novak, né? Ele não concorda em nada com ele ali, então ele quer mudar as coisas, né? E o Novak, ele tendo uma filha acusada de heresia, é praticamente o fim para ele, né? No mínimo ele ia ser expulso ali do grupo da igreja, né? Dos inquisidores. Bom, e aí ele volta correndo, né? Lá para dentro da sala, né? Ele fala, ah, pô, não lembro onde eu guardei o negócio e tal. E ele ajuda a Iolenta a escapar, né? Ele tira lá de dentro, né? E fala, né, sobre a fé dele, né?
que para ele é um modo de viver, né? Como você segue a sua vida, é isso que determina a sua fé, né? Ele não poderia seguir com o que eles estavam fazendo ali. Então ele encontra um cavalo lá para ela e deixa ela fugir, né? E ele vai tentar inventar alguma desculpa ali para eles, né? Só que óbvio, né, que isso aí não deu certo, então ele é capturado também ali pelo Antony, né? Então ele é surrado ali, espancado, para ele confessar por que ele deixou ela escapar, né? Só que ele não fala nada, ele apenas fala que ele não poderia seguir com aquilo ali, sabendo que pode ser uma acusação falsa com relação a Iolenta, né? E aí, né, o Antony fala que eles não devem ter pena e tal, desses hereges, que não sei o que. O garoto ali, né, ele cita uma passagem da Bíblia, que é mais ou menos aquele negócio de amar os seus inimigos, alguma coisa assim, né? E aí o cara fala, né, que você está distorcendo aí a leitura e tal dos livros sagrados, né? E que para ele, né, aqui a gente vê um pouco do ponto de vista do Antony, que é o seguinte: no caso ali de uma pessoa sofrer uma falsa acusação de heresia, o máximo que vai acontecer é essa pessoa morrer, né? E caso um herege de verdade acabe escapando por causa disso, ele pode trazer um caos para o mundo, né? Então ele coloca esses dois fatores aí numa balança, né? Que é um completo absurdo que esse cara tá falando aqui, né? E ele vai além disso, né? Porque o que ele vai fazer é o seguinte: ele vai falar que a Iolenta tentou escapar e que ela já foi executada por causa disso, né? Ele, no caso, vai até avisar ao Novak, né, que ela já foi queimada, né? Ele vai mostrar o corpo dela queimando. Só que, pô, ela escapou, então o que ele vai fazer? É o corpo ali do garoto, né? Ele vai queimar ele ali também, vai deixar o Novak ver para enganar ele, né? Fazendo ele pensar que a Iolenta já foi morta, né? Então a gente vê o Novak ele recebendo essa notícia. E aqui, cara, é um negócio assim que você fica, caramba, como assim, cara? Porque o cara fala que a Iolenta está sendo executada naquele momento e tal, e o Novak ele não tem reação nenhuma, nenhuma. O anime ele faz uma transição que é muito inteligente, né? Porque já mostra ele de cara vendo ali a fogueira, né? E um corpo ali sendo queimado, e mesmo assim ele não tem reação. O Antony ele aparece ali, fala que, pô, eu tentei impedir que eles fizessem isso e tal, mas não tinha jeito. Ela teve muitas acusações, né? Mas pelo menos eu consegui deixar isso aqui livre, né? Que é as luvas ali que a Iolenta usava, né? Ele deixou ali de recordação pro Novak, né? Na verdade, isso aqui foi um ato de extrema crueldade o que ele fez, né? Então ele simplesmente volta para casa dele, ele deixa as luvas ali em cima da mesa e tal, e vai dormir, né? Aí você fica, calma, como assim, cara? E aí ele adormece, ou então ele simplesmente pensou, não sei se... Aqui fica meio vago aí pra interpretação, né? Se ele simplesmente dormiu e sonhou, ou então ele ficou acordado a noite inteira, né? E ficou lembrando, né, dos momentos ali com a Iolenta, porque a gente volta de 10 anos no passado, né? Pra ver o momento dele ali com a filha dele, né? Ela ainda bem pequenininha e tal, aprendendo a escrever. Ela fez uma cartinha ali pra ele, entregou, né? Falando, aqui eu escrevi pra você e tal, como é que tá a minha caligrafia, né? E ela agradecia a ele, né, por todo o trabalho que ele faz, tal, agradecia a Deus também, não sei o que, né? Que a gente vê o Novak, ele ficando todo bobo, né? Ele fica todo orgulhoso, qualquer coisa que a Iolenta fazia, né? Ele se enchia de orgulho. Então, cara, é um lado muito interessante de você acompanhar do Novak, né? E aí eles foram passear, né? E aí a Iolenta vê um garoto ali com luvas, né? E ela fica deslumbrada com aquilo, ela quer ter aquilo ali também e tal. Só que ela não fala nada, ela não pede, né? Mas o Novak percebeu. E aí ele chega em casa e tal, ele fala, pô, encomendei, cal, aquelas luvas lá que você gostou, né? Só que aí, cara, isso aqui foi surpreendente, né? Porque quando chega as luvas, né? Era muito grande, né? O cara, sei lá, errou lá na hora de medir, sei lá, né? E aí não cabia direito nela, ela ficava muito folgado, né? E aí ela chora e tal, falando, poxa, não era desse jeito, não sei o quê. É tipo de criança mesmo, né? Cara, isso aqui foi muito real, isso aqui. Né? Daí Yolenta ela ficava toda brava com aquilo ali, tal, não vai que fala, pô, acontece, tal, foi algum erro, não sei o quê. E aí ela meio que culpa, pô, você falou que o fato de eu ter ficado feliz e tal, né? Que era Deus agindo no destino da gente, né? Então a culpa foi dele também, né? Deus errou aqui nesse momento, né? E aí o Novak ele fica bravo demais, ele grita com ela ali e tal, falando que nunca mais repita isso, que não sei o que e tal, né? E aí ele sai da sala ali, deixa ela quieta no canto dela, segue em frente, alguma coisa assim. Tal, né? Ele ficou muito bravo, ele ficou furioso com aquilo. Só que assim que ele fecha a porta, né? Ele começa a refletir, ele falando, caramba, poxa, eu acho que eu exagerei, pô, ela é uma criança, eu não devia falar com ela desse jeito. Cara, a gente vê o Novak, ele perdido, sem saber como lidar com a situação, né? Completamente, quase que o oposto do que a gente vê ele fazendo lá nas sessões de tortura dele, né? Onde ele é completamente convicto em tudo que ele faz.
né? Então ele volta pra sala, ele ia se desculpar com ela, só que ela se desculpa primeiro, falando que, não, eu não devia ter agido dessa forma e tal, me desculpa com Deus também, tal, e eu posso usar a luva desse jeito, né? Ela meio que puxa muito assim a luva, né? Tal, e acaba encaixando certinho na mão dela, né? Então o Novak abraça ela ali, fala que, pô, que exagerou também, que não sei o que. Cara, sensacional. Toda essa sequência de cenas aqui que a gente vê, né? E aí esse flashback ele se encerra, né? Já com a Yolenta ela um pouquinho mais velha, né? E se despedindo dele ali, né? Já com a luva agora certinha, né? Ela indo, né? Pros estudos dela lá no observatório, né? E aí a gente volta, né, pro presente ali, com o Novak, né, ele se levantando da cama ali, acordando e tal, e olhando, né, pra mesa vazia agora, né, e só com as luvas da Yolenta, né. Ele vai até lá e aí ele desaba, né? Ele simplesmente cai no chão ali, a gente escuta, né, o choro dele. Não é aquele choro muito exagerado, é um choro meio que contido, assim, meio que pra dentro dele, né? Mas, cara, uma cena assim tensa. Não tensa, né? Mas, cara, você se sente mal pelo Novak. Por mais que a gente vira ele fazendo diversas atrocidades, né? Você se importa com o que ele está sentindo ali, né? Porque perder a filha ali da forma que aconteceu ali, né? Como ele pensa que aconteceu no caso, é terrível, né? E agora a gente segue lá pro Grabowski, né? Lá para a igreja dele, ele continua lá ensinando, né, as pessoas, dando os cultos dele lá, tal. E o pessoal já tá comentando lá, poxa, vocês ficaram sabendo o que aconteceu com o Baden e tal, ele foi executado como um herege, pô, jamais imaginei, né? O pessoal falando sobre o ocorrido, né? Bom, e aí, né, ele encerra ali o culto dele e tal, ele vai pro quarto dele lá, e aí a gente vê a carta, né? O Baden deixou a carta para ele, né? Lembra que eu tinha comentado que, pô, ou ele deixou pra Yolenta, ou ele deixou pro Grabowski, né? Eu tinha chutado que seria a Yolenta que seguiria com isso ali, né? Mas é o Grabowski, né? Deixou para ele. Então também estou curioso para ver qual vai ser o papel que a Yolenta vai ter, né? Vamos ver. Enfim, e aí ele vê, né, que é uma carta do Badene e ela diz o seguinte: em breve, né, alguém iria visitá-lo, né? E se isso acontecesse, ele devia receber essa pessoa e falar com ela, né? E ele também deixou um pedido pessoal, vamos dizer assim, né? Isso aqui é fora ali da quest principal, que é o seguinte: eduque também ali aqueles moradores de rua, né? Caso apareçam mais gente por aí e tal, eduque eles também, né? Bom, você fica meio sem entender do que se trata aquilo ali. E aí a gente vê os moradores de rua, né? Aquele pessoal que o Ox ajudava e tal, que ele ia sempre lá levar pão pra eles e tal, né? Levava comida, né? Então o pessoal tá ali se questionando, pô, já faz um mês que ele não aparece, né? Deve ter acontecido alguma coisa. E aí ele lembra do que o Badene falou com eles, né? A gente viu essa cena também, do Badene conversando com esses caras. E aí ele fala o seguinte: se tivesse passado um mês e nenhum deles tivesse voltado ali, eles deviam ir até o Grabowski, né? Então o líder deles vai até lá, fala com o Grabowski, né? Fala, pô, o cara do tapa-olho pediu para te levar num local, né? E te mostrar algo, né? E aí ele vai com ele, né? Que é até a parte lá, tipo, o subterrâneo da cidade, como se fossem os esgotos ali onde aquele pessoal vive, né? Ele chega lá, tem um monte de gente, ele até fica meio assustado, né? Porque alguns deles puxam lâminas ali e tal. Ele pensa, ih, me ferrei, né? Só que não. O que eles fazem é o seguinte: eles raspam a parte de trás da cabeça dele, né? E tem um monte de coisa escrita ali. Aí o Grabowski olha, pô, mas o que é isso aqui? E eles falam, né, que o cara do tapa-olho, né, chamou eles de livros, né, e deu números para eles, né, chamava você é a página 5, você é a página 6 e tal, e fala que tem 60 páginas, e ele basicamente colocou o livro do lado do Ox, né, ali na cabeça de todo mundo ali, tatuou, cara, todo mundo ali. Eu falei, caraca, mano, olha o que esse cara fez. Mas foi genial isso aqui, né? Nunca que a igreja chegaria a isso aqui, descobriria algo assim, né? Até porque esse pessoal ali, né, aqueles moradores de rua ali, eles são completamente ignorados por toda a sociedade, né? Então fez total sentido. E aí o Grabowski vendo aquilo ali, ele percebe, né? Pô, o Baden, né? Ele deixou isso aqui pra mim, ele deixou algum ensinamento pra mim, né? E aí ele fala a frase, né? Então é a minha vez, né? Ele que vai ser o encarregado agora de passar a tocha adiante, né? Mas será que ele vai fazer isso mesmo? A gente vê que o Grabowski ele ainda tá meio dividido ainda, né? Ele tá com o pezinho ali fora da igreja, mas tá com o pé também na igreja. Então, será que ele vai seguir isso aqui? Vamos ver, tá? E vamos ver também qual vai ser o papel da Yolenta, né? E o que o Novak vai fazer agora, né? Já que todo o trabalho que ele fazia, né, era por causa da Yolenta, né? Ele queria que o mundo fosse melhor para ela e tal, né? Será que ele vai continuar seguindo isso ali? Vamos ver. Enfim, baita episódio, os dois.
incrível esse anime aqui. Mas é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Mais uma vez aí, agradeço o seu tempo, sua paciência. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve no canal. Tem muito vídeo bacana pra você. Comenta aí também o que você achou do episódio. Gostou, não gostou? Dê sua opinião. Compartilhe o vídeo aí com mais pessoas. Isso é muito importante, ajuda muito o canal. E apresenta aí o canal pros seus amigos, seus parentes, pros seus inimigos, pra quem você quiser. E é isso aí, vou ficando por aqui. Até a próxima.